E hoje eu queria que vocês abrissem a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1. E nós vamos falar sobre algo realmente do início, né? Uma obra que está iniciando, e nós vamos falar de algo do início, o início da criação. Então abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Hoje, de uma forma um pouco diferente, nós vamos meio que passear, né, pelos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Não vamos ler todos, vamos ler somente alguns versículos. E o primeiro deles está lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então assim diz a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Vamos lá para Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Nós vamos ler, irmãos, aproximadamente 5 textos, tá? 6 textos, para a gente poder constituir uma base, tá? Então Gênesis capítulo 2, verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Aí depois vamos para o verso 15, do mesmo capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí vamos pular para o verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiu vergonha. Aí eu peço que você vá a Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Irmãos, se nós observarmos, essa palavra ela fala da criação, a criação mais perfeita de Deus, mas ela também fala da queda. Se você observar, né, sempre que nós lemos essa palavra, sempre nos vem à mente, né, a criação e a queda do homem. Mas hoje, o que eu queria falar com vocês, e o tema dessa mensagem é prevalecendo sobre as armas do inimigo. Eu queria mostrar para vocês 4 armas que o inimigo usou lá no Éden, usou no início dos tempos, e que ele continua usando até hoje para derrubar homens e mulheres de Deus. Quando nós olhamos e tem um homem de Deus chamado A.W. Tozer, foi um pastor americano no final do século XIX, que foi um homem muito usado por Deus. Ele tem uma série de obras, creio que mais de 20 livros. E ele falou uma frase que é muito interessante, que ela fala sobre uma das principais armas de Satanás. Ele falou o seguinte: o que você pensa sobre Deus é o mais importante sobre você. O que você pensa sobre Deus é o mais importante sobre você.
qual a grande lição que esse homem quis nos deixar quando falou sobre essa frase. E eu queria que você tomasse isso como uma chave para a sua vida. Uma visão distorcida de Deus, ela vai te levar a uma visão distorcida sobre tudo na sua vida. Uma visão distorcida de Deus, ela vai te levar a uma visão distorcida sobre tudo na sua vida. Quando nós olhamos para essa situação do Éden, o que é que nós conseguimos perceber? Um plano maligno. Aquela serpente, ela vem diante do homem, daquela criação que Deus fez à sua imagem e semelhança, e atua de tal forma que vem afastá-lo. Então, o grande projeto, o grande plano de Satanás sempre foi a destruição do homem. E ele sabia que ele só consegue alcançar o homem, ele só consegue destruir o homem quando ele está o quê? Quando ele está distante de Deus. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre essas armas. A primeira delas, ele tenta desvirtuar a imagem de quem é Deus. Essa é a primeira arma de Satanás. Se você observar, qual foi a proposta que Satanás faz para Eva? Vê cá, Deus falou sobre isso mesmo? Foi isso mesmo que Deus disse? Não é isso que ela fala? Foi exatamente isso que Deus falou para você? Quando nós olhamos as Escrituras, você consegue perceber que a proposta feita da serpente para Eva é o seguinte: olha, se tu conheceres o bem e o mal, tu pode ser igual a Deus. Então, naquele momento, Satanás, a serpente, ela quer mostrar para Eva o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, tu serves, tu convives, tu estás andando com Deus que ele é egoísta, que ele não quer que você seja igual a ele. Então, quando Eva recebe essa visão distorcida de Deus, ela vê uma possibilidade. Ela fala: poxa, então hoje o que é que eu posso? Eu posso experimentar desse fruto. E quando eu experimentar desse fruto, eu posso me tornar igual a Deus. Deus só não permitiu que eu comesse desse fruto porque ele não quer que eu seja igual a ele. Então nós conseguimos ver a primeira arma. E eu faço uma pergunta para vocês: ainda hoje nós conseguimos ver algumas armas de Satanás na nossa vida, a respeito dessas batalhas, a respeito desses entendimentos equivocados, a respeito desse afastamento de Deus para a nossa vida? Conseguimos ou não conseguimos? Onde é que ele age principalmente? Qual de nós aqui, e nós poderíamos ter 1000 pessoas, qual de nós, de repente, se eu fizesse uma pergunta, qual de nós aqui é ateu? Qual de nós aqui é ateu? Quantas pessoas levantariam a mão? Ou nenhuma, ou provavelmente poucas. Mas por que de repente a proposta de Satanás para nós é que para que nós sejamos ateus? Por que ele não veio com essa proposta? Porque é uma proposta fácil de você responder. Porque se eu fizesse uma outra pergunta: vem cá, Deus existe? Levante a mão para aqueles que creem que Deus existe. Parabéns, meu filho. Quantos de nós levantaríamos a mão? Todos nós levantaríamos. Mas quando nós olhamos para esse plano, o que é que nós temos que entender? Satanás, ele continua atacando a nossa mente. Ele continua nos dando um entendimento totalmente equivocado de quem é Deus. Porque para muitos de nós, eu falo às vezes de uma forma imatura, talvez até para as crianças, talvez ainda tenha aquela imagem de que existe um barbudão de barba branca lá em cima, né? Não é assim? Que está na mão e decide o que um faz e o que o outro não faz, que pune aqueles que erram. E essa é uma versão, vou dizer assim, uma visão muito imatura do que é Deus. Deus é aquele que, eu fiz questão de ler esses versículos com vocês, é aquele que quando criou o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. Quando criou um homem, ele não colocou o homem em qualquer lugar. A palavra diz o quê? Que ele fez um jardim e colocou o homem naquele jardim para habitar com ele. Quando nós falamos de jardim, qual é a visão que vem à nossa mente? Um lugar agradável, um lugar tranquilo, um lugar sem incidente, ainda que de repente alguém possa ter um incidente aqui no meio de um jardim, ou um acidente. Então nós conseguimos perceber o que? Um lugar de paz, um lugar para nós que amamos o Senhor, um lugar onde, eu vou dizer para você assim, com certeza qualquer um de nós que venhamos a estar no lugar desse, nós viemos aclamar a presença do Pai, Ele se fará presente. Então nós conseguimos perceber que o nosso Deus é o Deus que, quando nos criou, nos colocou num lugar muito específico para habitação com Ele. Então o grande plano e o grande projeto de Deus é o quê? É a habitação junto com o homem. Daí porque vem se consolidar o plano de Deus na morte de Cristo pela habitação do Espírito Santo dentro de nós. Por quê? Porque o grande plano e o grande projeto de Deus sempre foi de habitar junto com o homem. Amém?
hoje nós conseguimos ver muitas vezes, quando a gente fala sobre essa arma de Satanás, que a nossa mente nos leva a pensar o que Deus pensa da gente. Conseguiram compreender? Já viram isso? Você nunca se questionou, poxa, o que é que Deus pensa de mim? Você nunca se questionou sobre isso? Você às vezes faz uma atitude, meu Deus, o que é que Deus vai pensar de mim? Quando a gente erra, a gente imagina Deus falando, arrebentou. Quando a gente acerta, né? E quando a gente erra? Rapaz, caramba. Ou sou só eu que penso isso? Só eu que penso isso? Também pensa, né? Então, o que é que nós temos que perceber sobre essa mentira de desvirtuar quem é Deus? Que quando, principalmente nos acertos, os acertos são os acertos, eu vou dizer assim, eu vou deixar de lado, mas quando nós falamos dos nossos erros, qual é o primeiro ataque que vem na nossa mente? Olha, você está impuro, você é indigno, você errou de uma forma muito profunda, e nós fazemos com que essas condenações nos tragam a nossa vida, e que nós venhamos a nos afastar de Deus. Já perceberam isso? Isso é um erro, isso é um ataque maligno. Todas as vezes, não importa o que você tenha feito, se por qualquer momento passar a sua mente que você não tem condições de se colocar diante de Deus, pode ter certeza, você está sendo atacada por Satanás. Você está sendo atacada, essa batalha na sua mente, você tem que buscar o Senhor. Repreenda o inimigo de imediato, porque isso é uma arma maligna para te afastar de Deus. Nós vamos falar no final sobre os erros que as pessoas cometem com a gente, mas quantas vezes, por situações que não tem nada a ver com Deus, nós acabamos nos afastando dos caminhos do Senhor. Às vezes nós nos colocamos em situações que vêm somente a nos prejudicar, por nossa vontade, e nós acabamos nos desviando dos caminhos do Senhor. Qual de nós, se estivéssemos andando na rua, eu vou trazer um exemplo bem prático sobre esse engano. Se nós estivéssemos andando na rua e alguém de nós tropeçasse numa poça d'água e caísse na lama, qual seria a primeira vontade que vinha à nossa mente? A primeira vontade. Vou mais longe. Eu lembro que uma vez eu e minha irmã, a gente tinha uma brincadeira sempre que a gente saía do colégio. Qual era a brincadeira? Nós fechávamos os olhos e fazíamos com que o outro guiasse. Eu cheguei a brincar com o Cauã sobre isso, aqui próximo do quarteirão. A gente fechava o olho e o outro guiava. Nós tínhamos que confiar plenamente no outro, né? E qualquer semelhança não é mera coincidência no caminho com o Senhor. É aquele momento em que muitas vezes os seus olhos não veem, mas você confia exatamente naquele que está te guiando. E nós brincávamos sobre isso. Até que chegou um dia, o grande barato da brincadeira, não é você estar de olho aberto guiando o outro. O grande barato da brincadeira é você estar de olho fechado. Então naquele momento nós dois não entramos lá no entendimento. Não, eu vou fechar. Pum. Nós dois fechamos os olhos. Eu não sei dizer quanto tempo nós andamos, mas nós andamos de olhos fechados. E nós estávamos vindo do colégio. O que aconteceu? Nós dois caímos no bueiro. Tinha um bueiro na esquina aberto. E quando eu senti aquilo que eu abri o olho, eu, meia perna dentro, meia perna fora, a água foi até a canela, mas consegui me safar. Minha irmã, ela mergulhou no bueiro, literalmente cheio de água. E foi com água até acima da cintura. Ela era menorzinha, devia ter, eu acho que uns 10, 11 anos. Aí eu pergunto pra vocês, naquele momento, ela toda suja, né? Toda cheia de água, literalmente de vala. Qual o primeiro entendimento que passa a mente? Qual é a sua primeira vontade? E a segunda? Porque isso aí a gente fez de bocado. Ajudar. Mas da pessoa que está mergulhada na lama, qual é a primeira vontade? Quando ela sai daquele lugar, ela quer tomar um banho, né? Ela quer se lavar. Então, no relacionamento de Deus, aquilo que Satanás ele quer nos atacar, ele vê você que acabou de sair do bueiro, né? Você que acabou de sair de uma situação em que literalmente te sujou muito. Ele fala o seguinte: cara, tu tá sujo, tu não pode te limpar. Olha, tu estás sujo porque tu fez, tu não deveria fazer, e traz condenação sobre sua vida. Mas qual é a proposta do Senhor? Filho, tá sujo? Vem que eu vou te limpar. Filho, você tá sujo? Vem, traz tuas vestes. Eu vou deixar alvas como a neve. Eu vou deixar brancas como a neve. Então que você saiba que a primeira arma de Satanás será sempre te mostrar um Deus que não é o Deus verdadeiro. Amém? Quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus ensinando, né, aos seus discípulos, em algum determinado momento ele é abordado por homens da lei, pelos fariseus, pelos escribas.
e falam com ele, se ele fosse realmente um profeta, né, se ele fosse realmente um homem de Deus, né, se ele fosse aquilo que ele diz que ele é, ele saberia que ele está comendo com pecadores, ele saberia que esses homens são pecadores. Então ele não andaria com ele, porque senão ele vai se contaminar com esses homens. E qual é a resposta que Jesus dá para ele? Vem cá, mas o médico não veio senão aos doentes? Que resposta, né? E quando a palavra de Deus diz sobre a alegria nos céus de um pecador arrependido, o que é que nós temos que ter muito à mente? Estamos passando no auge, no ápice, talvez, no auge não, mas estamos atravessando essa pandemia do coronavírus. Né? Coronavírus aí ceifando algumas vidas e muitas vacinas sendo estudadas, mas a cura ainda não veio. Né? E se descobrisse a cura? Quem é a pessoa que mais se desejaria que estivesse na frente do médico recebendo o remédio? O doente. Então, quando nós olhamos para um relacionamento com Deus, é exatamente isso. Por isso que é a festa nos céus quando o pecador arrependido se reconcilia com o Senhor, ou quando entrega a sua vida para o Senhor. Porque chega um doente de frente do médico para ser curado. Amém? Segunda arma. E essa daí vou levar um pouquinho mais de tempo. Ele tenta macular a paternidade de Deus. Essa é a segunda arma de Satanás. Ele tenta macular a paternidade de Deus. Se você observar, a proposta feita para Eva foi qual? Olha, se tu comer, vocês vão se tornar igual a Deus. E qual é a proposta de Deus para as nossas vidas? É que nós sejamos iguais a Ele? Não. É que nós sejamos filhos. Então a proposta de Satanás é a todo momento nos levar para uma condição em que nós tomamos conta da nossa vida e nós decidimos tudo aquilo que tem que ser feito. Essa é a proposta de Satanás para nossas vidas. E a proposta do Senhor: filho, vem, filho, eu quero cuidar de você. Filho, vem, dá passo na minha direção. Eu tenho a solução para os teus problemas. Essa é a proposta do Senhor. Eu lembro que quando eu era garoto, tinha acho que seus 7, 8 anos, uma vez eu tinha aquela bombinha, né, foguetinho que chama, né? Acendia e jogava e instalava. Só que aquela brincadeira ela começou a ficar sem graça para mim, né? Você acender o foguetinho e jogar e ele estourar. O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar nos lugares. Colocava em buraco de tijolo, colocava dentro de cano, né? Fazia para que tivesse um show pirotécnico diferente. Aí eu tive a brilhante ideia. Poxa, já sei, eu vou colocar na descarga de um carro. Olha a mentalidade da criança, né? É literalmente Peralta. Só que graças a Deus, eu louvo o Senhor por isso, porque dentro de um carro, como eram carros antigos, poderia pegar fogo, né? Explode ali, tem um pouco de combustível, poderia pegar fogo no carro. Então quando eu cheguei perto da descarga, eu creio que talvez por um toque do Senhor, eu tive uma ideia, uma peraltice diferente. Eu falei, já sei, eu vou colocar no bico do pneu do carro, no biquinho lá onde entra o oxigênio lá, né? O gás no carro, do pneu. Eu fui colocar no pneu. Rapaz, eu estava ajeitando o foguetinho. Quando eu ajeitei, que eu empurrei, o que aconteceu? O pneu começou a secar. Eu acho que eu empurrei o pino e quebrei, ou o papelão ficou, engatou. Rapaz, não sei, eu sei que eu tentei tampar, tentei colocar, eu não consegui fugir. Fugir para onde? Eu fugi para os braços do meu pai. Porque para mim, quando eu vi aquele negócio secando, que todo mundo começou a me... rapaz, vai dar confusão. Que eu vi o pneu baixando, para mim, eu tinha quebrado o carro. Eu falei, meu Deus, quem é que pode resolver isso? Meu pai. E quando nós falamos, né, sobre as armas de Satanás, sobre tentar macular a paternidade de Deus, é muito disso, né? É quando nós passamos por problemas e nós passamos por adversidade e nós não vemos como primeiro recurso nosso pai. E nós começamos a agir pela própria força. A gente passa literalmente por um calvário, mas um calvário sem fundamento. Né? Você passa por um ambiente de sofrimento, você, como foi ministrado aqui, às vezes um perdão não pedido, né? Você passa por um momento difícil, você atravessa um deserto de 40 anos, justamente porque você não consegue ver Deus como Pai, e você tenta fazer do seu jeito. O grande projeto de Deus, a grande direção de Deus para nossas vidas, é que em todas as situações, não importa o tamanho do problema, não importa o tipo, seja ele grande ou pequeno, aos nossos olhos, porque para ele nunca será grande o suficiente que ele não possa resolver. Mas o grande projeto de Deus para a nossa vida, a direção, a intimidade, o estar junto, o andar do lado, sempre foi e sempre será esse. Que nós venhamos a olhar Deus como Pai. O que é interessante, né, a respeito da paternidade,
E esse daria com certeza horas, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas a paternidade, ela é tão importante que muitas vezes, e nós podemos, né, pessoas se depararem com essa palavra, pode ser o caso, ou até mesmo de alguns que eu não saiba, né? Mas muitas vezes, quando nós olhamos planos malignos de ataque à mente, nós já falamos aqui disso, mas quando nós observamos que pais não cumprem o propósito estabelecido por Deus de cuidar, e eles passam a atacar os filhos, você consegue ver catástrofe dentro de casa, né? Quando você se depara com situações em que pais muitas vezes agridem fisicamente filhos, verbalmente, né? Depositam palavras e maldições realmente sobre essas crianças. Você consegue perceber quando pais muitas vezes até abusam dos filhos, né? E tem uma série de situações dessas que nós podemos citar aqui. Você consegue ver que na vida daquela criança acaba acontecendo algo catastrófico. Ela perde de uma forma absurda a identidade. E se você for conversar com essas pessoas e você começar a falar quem é Deus, é difícil essas pessoas, se não tiverem um encontro real com o Espírito Santo de Deus, é difícil elas enxergarem Deus como Pai. Então, a gente consegue perceber, né, a tamanha importância realmente da paternidade nas nossas vidas. Aquela pessoa que tem um lar saudável, e eu glorifico o Senhor que seja o lar de todos nós aqui com nossos filhos, essas crianças elas vão ter uma facilidade maior de buscar o Senhor. Porque elas conseguem ter uma referência e falar assim, poxa, eu tenho um pai. Então quando você fala para aquela criança e fala, olha, vem cá, Deus é teu pai, e você explica sobre a onipresença de Deus e a onisciência, ela consegue perceber, não importa onde eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho um pai. Porque a nossa presença física, né, de paternidade, você consegue dar muitas instruções quando você está do lado. E essas instruções, muitas vezes, eu vou dizer assim, a criança, quando você está próximo, muitas vezes ela se sente até vigiada. Quantas besteiras aqui, se eu pedisse para levantar a mão, e eu seria o primeiro a levantar de uma forma muito rápida, né? Quantas vezes nós deixamos de fazer besteira porque estávamos próximos dos nossos pais? Quantas vezes? Eu um bocado. E quando você tem o discernimento, né, de que você tem um pai que está em todo lugar, onde quer que você busque, ou até mesmo sem você buscar, mas você tem certeza que tem um pai que está te olhando, isso vai te levar a não fazer algumas bobagens também ao longo de uma vida. Então, quando a gente fala realmente sobre uma arma de Satanás, ele tentar macular essa paternidade, é porque o plano de Deus para nossas vidas sempre foi de ser pai, sempre foi de estar junto, sempre foi de cuidado, de zelo, né, de literalmente de ninar, né? Porque muitas vezes acontece situações na nossa vida que a gente se sente ninado por Deus. Eu recordo que uma vez ia ter uma premiação, e era uma premiação que estava se desenhando assim, uma premiação muito pequenininha, né? Uma premiação bem escassa. E eu recordo que eu acordei cedo, né, e fui ver a premiação. Quando eu vi, tinha vindo assim, bem, eu vou dizer assim, bem gordinha, né, amor? Bem gordinha. E eu recordo que quando eu vi aquilo, eu me maravilhei, dei um glória a Deus em silêncio, que eu não queria atrapalhar a surpresa. E eu lembro que a Carla, ela tinha que tomar banho, e eu peguei a conta assim, joguei o celular por baixo da porta do banheiro. Eu só escutei quando ela deu um grito lá para dentro. E é nesse momento que você olha e fala assim, meu Deus, existe um zelo diferente na minha vida. Existe um cuidado especial. Aquilo que você nem espera, né, ela vai e acontece. E você se maravilha e fala, caramba, cara, eu sou cuidado. Eu sou cuidado. É quando tem dias, né, que às vezes a gente olha para algumas coisas e vê um dia de preto e branco, né? Eu já passei por isso. Você olha que parece que nada tem cor. É aquele dia que, rapaz, parece que tudo está dando errado. Você até se esforça para o negócio dar certo, mas o negócio está dando errado. E de repente, né, há um toque sublime. Né? De repente você se depara com uma verdade, vem o Espírito Santo e realmente constrange teu coração e fala assim, olha, eu estou aqui. A minha presença realmente ela basta. E você, naquele momento, né, você se encontra com o Senhor e deposita, né, tudo aquilo que está te angustiando. E você muitas vezes chora, que eu já passei por isso. Você chora e deposita diante de Deus e você se sente cuidado. É naquele momento em que, se você não sente seus pés no chão, né, se você está realmente naquele encontro extraordinário com Deus, é literalmente, como diz uma história, naquele momento que Ele te carrega no colo, né? E você sente realmente que tem algo especial. E você começa cada vez mais a tomar noção dessa paternidade. Então Deus não quer que nós lutemos pelas nossas forças, Ele quer realmente que nós venhamos a correr para Ele. Como terceira arma de Satanás, ele planta ansiedade
em nossos corações. Agora repare o seguinte: se nós voltássemos a 20 anos atrás, na minha época de criança, e eu creio que se meus pais, né, chegasse para alguém e falasse assim, olha, ele é uma criança ansiosa, né, ele tem uma ansiedade, isso não seria um problema. Né, falaria assim, a ansiedade, quando nós recebemos essa palavra, o que é que vinha no nosso coração? Rapaz, ele é um menino afobado, né, era afoito, né, fazia as coisas com ímpeto, muito rápido, sem direção, sem atender alguns ensinamentos. Isso era uma ansiedade antigamente. Agora, se eu falar para alguém aqui, olha, essa criança ela tem ansiedade, o que é que vem à nossa mente hoje? Ou seja, essa criança está passando por uma enfermidade. Né? A ansiedade ela deixou ser somente uma questão de um ímpeto de agir rápido e passou a ser, nos dias de hoje, um problema. E quantos jovens, né, principalmente pessoas adultas também, sofrem de transtorno de ansiedade. Né? Muito se fala hoje sobre a questão do estresse, né, como o mal do século. E se você for buscar nas pesquisas mais recentes, eles não trazem mais o estresse como o mal do século, eles trazem a ansiedade como o mal do século. Né? A ansiedade como realmente algo que tem ceifado a vida dos nossos jovens, que tem trazido problemas seríssimos para dentro de casa. Então, quando você olha para a palavra que nós lemos, você consegue perceber, né, essa ansiedade em Eva. Porque o que é que fez com que Eva escolhesse arriscar? Porque se você parar para pensar, houve uma batalha aí na mente de Eva. Não, mas Deus disse isso. Não, mas não é bem isso que Deus disse. Não, mas ele disse que eu não poderia nem tocar. E se você for ver na palavra, quando Deus dá a instrução para Adão, ele não fala que Adão não pode tocar, ele fala que ele não pode comer. Mas aí naquele momento talvez de ansiedade, eu não sei se Adão acrescentou mais ainda algo à palavra, mas você consegue perceber que Eva fala, olha, eu não posso tocar nem comer, quando a instrução de Deus foi somente não comer. Talvez naquele momento, como defesa, você acrescentasse algo mais, como se fosse a palavra que diz, né? Te afasta da aparência, você não precisa experimentar do mal. Te afasta da aparência do mal. Então talvez ela devesse ter acrescentado isso naquele momento. Mas você consegue perceber uma ansiedade em Eva. Por quê? Porque a oferta do que era possível, era maior do que a possibilidade de erro. Ou seja, a oferta de ser igual a Deus, ela era maior do que de repente eu errar e experimentar do fruto. Mas o resultado que Deus tinha dado para aquela palavra era um resultado de morte. Então, naquele momento de ansiedade, e eu creio que foi uma ansiedade porque literalmente Eva poderia ter uma postura diferente. Qual seria a postura? A serpente faz o seguinte: cara, Deus sempre ele visita a gente aí, então faz o seguinte, quando ele chegar eu vou perguntar para ele. Vou perguntar para ele se eu posso comer. Se ele falar que eu posso comer, eu vou comer, eu como amanhã. A árvore está todo dia aí. Eu posso comer amanhã, eu vou perguntar. E o nosso erro continua sendo o mesmo de Eva, né? A gente acaba agindo com ímpeto. A gente acaba vendo que a oferta daquilo que é possível é muito maior do que a possibilidade de erro. E muitas vezes por ansiedade a gente acaba dando literalmente, como se diz, né, com os burros na água. Quantos de nós, de repente, não temos uma situação em que nós poderíamos testemunhar uma ansiedade? Eu tenho um bocado aqui. Posso passar a noite toda falando para vocês. A ansiedade é quando nós agimos somente pela vista, né? Aquilo que está visível aos seus olhos, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu vou fazer porque vai dar certo. E você acaba se metendo muitas vezes até dívidas, né? Dívidas impagáveis. Você se mete. E ou coisinha ruim, né? Você ter uma dívida, carregar uma dívida na costa, né? Que você não consegue pagar. Você passa tempos com essa dívida e não consegue. Às vezes traz problema para dentro de casa. Aí você perde a paciência, já desconta em filho, desconta em mulher. E nós agimos assim, nós agimos realmente com ansiedade. Eu lembro que uma vez nós estávamos no shopping em Manaus e nós fomos abordados por uma pessoa que estava vendendo fundo imobiliário, né? Era um resort em Fortaleza. Aí você comprava lá uma cota, você poderia alugar, ganhava dinheiro em casa. Quando quisesse a Fortaleza tinha um lugar e tinha piscina, era perto do Beach Park, eu nem lembro direito. Então assim, aparentemente algo atraente, né? Algo que, né, talvez valesse a pena. Só que não era a nossa prioridade para aquele momento.
E eu tinha certeza que não era nossa propriedade, nossa prioridade e nem se encaixaria no nosso orçamento. Mas a gente fica naquela, né? Poxa, mas será? Caramba, a gente vai para lá, um resort, cara. Olha que legal. A gente pode se organizar, a gente cogitou aquela possibilidade. Mas aí foi quando veio a proposta. Não, mas para você fechar tem que ser agora. Eu falei, não, mas a gente queria conversar. Não, mas é só para hoje. Se você quiser fechar é hoje. Aí eu lembro que pode dar só um minutinho? Não, posso sim. A pessoa se retirou, chamou uma outra, a gerente veio, falou que era só para aquele momento, baixou ainda mais o valor, ou seja, totalmente atrativo. Só que aí eu lembro que eu fui conversar com a Carla e quando a gente conversou nós tivemos a mesma direção. Cara, isso daqui tá parecendo uma proposta maligna. Não, só é se for agora. Ansiedade. E nós poderíamos ter assinado aquela proposta e hoje eu dou certeza para vocês que nós não teríamos pago e talvez tivéssemos nos enrolado. Mas nós poderíamos ter assinado. E debaixo, eu creio, da direção do Senhor, nós não assinamos. Não estou dizendo que se alguém assinou e comprou, que não era um bom negócio, era um bom negócio, era um ótimo negócio. Só que não era para a gente naquele momento. E não deixamos, graças a Deus, com que a ansiedade viesse realmente a nos atrapalhar nesse sentido. O que é interessante, né, quando nós vemos esse ataque, né, da serpente para Eva, e eu particularmente comungo muito de um entendimento do pastor Luciano Subirá, que fala sobre isso. As pessoas costumam falar que esse é o primeiro pecado, né? Costumam falar que a desobediência foi o primeiro pecado, mas não é. E quando a gente fala sobre ansiedade, ele está literalmente voltado a esse primeiro pecado de Eva, cometido por Eva, que foi a incredulidade. Muitas vezes essa ansiedade que toma conta de nós, ela nos leva a atropelar a crença em um Deus que provê. Quantas vezes, né? Quantos testemunhos, eu vou falar que eu já escutei testemunhos de homens de Deus, estão esperando uma bênção sair, a bênção está quase saindo, já está na porta, ao invés do cara orar, ele descobre um atalho. Não, se eu falar que eu vou dar 10%, vai sair. 5%, 6%, 3%, 1%, aí vai sair. Eu já escutei testemunho disso. Aí quando sai a pessoa, poxa, é uma benção. Não, era uma benção. Aí você deixou com que realmente fosse contaminado. Deixou de ser benção. Ansiedade. Então que essa noite nós não tenhamos nessa ansiedade, que nós saibamos realmente não olhar somente com os olhos físicos, que nós saibamos olhar realmente com os olhos espirituais e que não venhamos a ser atropelados por essa arma de Satanás. E para finalizar, irmãos, eu queria falar sobre a última arma. Desvia o nosso foco do relacionamento com Deus. Quando nós falamos sobre ataques malignos, nós temos a tendência de sempre falar da nossa carne, né? Sempre falar de batalhas, ataques realmente à nossa mente. Mas o que é que nós temos que ter cuidado? Muitas vezes, Satanás usa pessoas para nos atacar. E nós acabamos dando ouvidos a quem nós não devemos dar ouvidos. É quando alguém chega com propostas para vocês que vão te afastar de um relacionamento com Deus. Ou muitas vezes, nem com propostas, mas quando pessoas trazem notícias que te desagradam. A pessoa às vezes não sabe realmente do problema que você está passando, e ela chega e te julga. Estou passando por uma enfermidade, meu filho está assim, rapaz, pecado, isso aí. É pecado porque senão não poderia tocar, é pecado, tu está em pecado. Quantos de nós já não recebemos essa sentença? E muitas vezes recebemos essa sentença de pessoas que estão do nosso lado, congregando junto com a gente. E realmente às vezes não machucam. Eu lembro de eu esqueci agora o nome que dá, para aquele do Instagram, que coloca assim, faz a pergunta, a pessoa faz a pergunta e a pessoa responde. Esqueci o nome. Como é o nome? Kiss. Eu lembro no Kiss do pastor André Valadão, ele falou o seguinte: pastor, eu já fui ferido na igreja 3 vezes, o que é que eu faço? Eu falei, te prepara para a 4ª. E eu glorifiquei a Deus por essa resposta, porque eu falo para você assim, não, você está na igreja para ser ferido? Não, não é isso. Mas o que é? Ele está falando o seguinte, cara, não importa o que aconteça, não importa o que te fale, tu não pode parar de congregar. Porque eu acho incrível, e nós estamos vivendo um tempo em que onde você vai, você encontra pessoas que se auto-intitulam de um crente desviado, né? Não, eu sou desviado, eu estou desviado já faz tanto tempo, eu desviei. Deixa eu te contar a minha história. E quando você vai perceber, são pessoas que acabam, de uma forma imatura,
ou até mesmo uma pessoa não tem maturidade de receber, e se magoam e são desviados, e se desviam. E eu acho incrível, né? Uma pessoa te machuca e você se afasta de Deus. O que é que Deus tem a ver com isso? E quantas vezes, né, numa caminhada, né, com o Senhor, você vai encontrar esse tipo de pessoa? Pessoas que não entenderam que não venha ninguém aqui, né, por minha causa, por causa da Carla, por causa do Alan e da Aline, de qualquer um de nós, né, que o foco pregado, né, dentro desse ministério, de toda a obra de Deus, sempre seja o Senhor. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas querem atrair para elas a glória, quando a glória é só de Deus. Né? Quantas vezes você consegue perceber pessoas que puxam as outras para ser reféns, literalmente reféns, que acabam trazendo aquelas pessoas como prioridade, né? Como propriedade. Não, essa daqui é minha propriedade. Nunca pode ir para lugar nenhum. Por quê? Porque é minha propriedade. E as pessoas tratam assim. Quando todos nós somos livres. Você tem que estar no lugar que você se sente bem. Você tem que estar no lugar onde você sente a presença de Deus. Onde você consegue analisar as Escrituras e perceber que a pessoa, o que é pregado, né, a adoração, ela realmente é algo que consta nas Escrituras. Que você tenha a maturidade de buscar Deus de tal forma que ela possa revelar para você o lugar onde você tem que estar, o lugar onde você tem que andar, as pessoas que você tem que caminhar juntos. Para quem que você deve abrir seu coração. Porque às vezes você chega no lugar e abre seu coração para 10. Conta o segredo para 5. Tá. Aí lá você descobre que alguém está sabendo que não deveria saber. E você vai reclamar. Poxa, mas você abriu para 5. E você se chateia, se magoa e sai dos caminhos do Senhor. E nós continuamos sendo suscetíveis a essa arma de Satanás. Ou seja, o foco, ele continua sendo desviado do relacionamento com Deus. Então que nós saibamos que o centro do nosso foco, o centro da nossa vontade, o centro da nossa direção e o nosso caminhar até esse lugar sempre seja o Senhor. Amém? Mas para confrontar essas armas, né, que nós estudamos aqui, né, hoje, que nós falamos hoje, qual foi a arma que Deus nos deu? A arma poderosa que o Senhor colocou à nossa disposição para poder confrontar essas armas de Satanás. Qual? A palavra de Deus, concordo. Mas Ele deu uma arma poderosa. Qual foi a arma poderosa que Ele nos deu? A oração, concordo. A oração é o relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Mas o que é que Deus disponibilizou nessa terra? O Espírito Santo, na plenitude dentro do nosso Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você quer não perecer diante do Senhor? Creia no Senhor Jesus. Creia que Ele morreu pela sua vida. Creia que a caminhada nele nessa terra foi para que você servisse de exemplo para você. Creia que nessa palavra, quando eu falo nessa palavra na Bíblia, tem todas as instruções necessárias para que você tome posse da grande herança que Jesus nos permitiu, a vida eterna. Que você creia que nesse tempo, é um tempo de buscar o Senhor, é um tempo de nós vivermos coisas extraordinárias de Deus, de nós vivermos provisão, tempo disso sim. Mas que no dia mau, e a palavra de Deus diz que todos nós teremos um dia mau, que no dia mau você saiba a quem recorrer, você saiba que você tem um Pai, e que não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho do gigante ou da fortaleza, você tem um Deus que é acima de tudo e de todos. Você tem um nome que você pode utilizar, que esse nome, a palavra de Deus diz que tem autoridade sobre todo o nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus. Amém? Convido você a ficar de pé, então, em nome de Jesus.